Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. A partir do versículo 36, quando lemos os Evangelhos, ao final da leitura dizemos: Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Mateus 26, a partir do versículo 36, diz a palavra de Deus. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Evangelho do Senhor, louvado sejas. Obrigado, Senhor, pela tua palavra lida nesse momento. Obrigado porque cremos que só essa palavra lida, ela é suficiente para fazer grandes transformações na nossa vida. Mas é do teu querer que meditemos nela. O Senhor mesmo nos manda examinar. Então nós pedimos que possamos examinar com clareza aquilo que o Senhor mesmo nos ensina nessa palavra. E possamos trazer nossas vidas a Ti rendidas, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. A Bíblia nos conta que na eternidade Deus decidiu um dia, se é que podemos dar à eternidade um dia. É que nós não temos como falar da eternidade fora das nossas categorias de tempo, das nossas próprias limitações do tempo. Mas houve um momento na eternidade, a Bíblia nos ensina que Deus decidiu criar todas as coisas.
E Deus criou a mim e criou a você na eternidade. Você entende um pouco essa loucura? Eu passei a existir quando eu não existia. Eu já existia antes de estar aqui. Porque na eternidade Deus já havia determinado todas as coisas. E para que essa história determinada se cumprisse, então Deus decide criar o universo. E Deus coloca no mundo criado um jardim. Gênesis chama esse jardim de Jardim do Éden. É o lugar onde o homem viverá com o seu Deus e desfrutará da alegria de estar com Deus. Só há uma pequena coisa. O homem precisava entender que tudo isso foi criado e fora criado para revelar a glória de Deus. Aquele jardim foi criado não apenas para o homem desfrutar, mas para que o homem, desfrutando do jardim, glorificasse a Deus na maneira de viver no mundo criado. Esse era o projeto. E como marca disso, Deus diz ao homem: você não vai comer de uma fruta que tem no meio do jardim. Esse será o seu teste. Infelizmente o homem não entendeu isso. Ele achou, como a maioria de nós acha, que Deus criou o mundo e Deus nos criou para que nós vivêssemos felizes. A maioria acha que Deus criou o mundo para que o homem vivesse bem. E aí a gente fez que nem Adão. É por isso que não adianta jogar pedra no Adão. Não adianta jogar pedra na Eva. Ou como diria o Chico Buarque, não adianta jogar pedra na Geni. E o mais maldoso ainda com a música dizia: ela é feita para apanhar e feita para cuspir. Olha que beleza. Não adianta você jogar pedra. Eu não faria diferente de Adão. E você, mulher, não faria diferente de Eva. Porque nós temos um problema no nosso coração, que é achar que Deus criou todas as coisas para dizer ao homem: seja feliz. Não, Deus não criou as coisas para que nós fôssemos felizes, mas para que nós vivêssemos felizes, estando na glória dele, ou revelando a glória dele. Aí o homem vai lá no jardim e estraga tudo. E estragou legal. Ele quebrou a comunhão com seu Deus. Ele quebrou a comunhão com seu próximo. Adão é maravilhoso nesse exemplo. Deus fez lá a Eva, apresentou para o Adão. Aí o cara ficou animadinho. O cara fez música para aquela mulher. O homem, aquele cara fez poesia para Eva. Esse era o lado sensível de Adão. Aí depois que ele peca, virou um brucutu. Não tem mais poesia, não tem mais musiquinha para mulher. Adão, quem te fez saber que a mulher? É que tu me deixa, vamos lembrar bem disso. Acabou. E então a nossa história entrou numa história de declínio do nosso coração. Porque nós passamos a viver, e essa é a verdade até hoje, nós passamos a viver no mundo apenas para nos satisfazermos. E ai de quem se opõe à minha satisfação. Ai de quem não atenda aos desejos do meu coração. E o que nós não entendemos é que quando nós passamos a viver assim, não apenas estamos nos distanciando de Deus, não
distanciamos uns dos outros. Porque os nossos relacionamentos passam a ser base de interesse. O que é que você pode me ofertar? O que é que você pode me dar? Só você vê como muitas pessoas vão casar. O cara chega aí, quer casar comigo? Depende, o que é que você pode me dar? Tem bom salário para sustentar a casa? Nós construímos relacionamentos à base de interesses. Você sabe o que é mais triste? É que nós perdemos a nós mesmos, nós perdemos a nossa humanidade naquele jardim. Porque nós nos fechamos em nós mesmos, nas nossas vontades, nos nossos interesses, nós nos perdemos naquele jardim. O que é legal é que naquele jardim, o mesmo Deus que vem encontrar o homem dá uma promessa para ele. Que do descendente da mulher viria aquele que pisaria a cabeça de Satanás, por ele ter instigado o pecado. Entenda bem isso, Satanás não é o culpado do seu pecado. Você é culpado do seu pecado. Satanás não tem legalidade na tua vida. Você não vai para o inferno porque Satanás te mandou para o inferno. Você vai para o inferno porque seu coração te manda para o inferno. Tem umas igrejas doidas aí que acham que o negócio é o diabo. Tirar o diabo do corpo do povo. E o diabo entra e sai e nunca resolve o problema. Porque o problema não é o diabo, é o coração. Então naquele jardim Deus fez uma promessa. É interessante que quando a gente abre o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus, ele tenta mostrar como Jesus foi o cumprimento daquela promessa lá no jardim. E várias cenas no Evangelho de Mateus são retomadas do Antigo Testamento para mostrar como Cristo foi restaurando aquilo que o pecado havia produzido na nossa história. O Evangelho de Mateus começa com uma genealogia igual ao livro de Êxodo. Fala de uma criança perseguida que nem o livro de Êxodo. Fala de um faraó e de um rei que perseguiu a criança e mandou matar crianças por causa daquela criança. Estava ali o Messias, restaurando a história de Israel. Mateus fala de um Cristo que começa a pregar numa terra de gentios, que se rebelaram contra Deus. E ali está a descendência de Caim. Ele começa a falar de um Cristo que vai ao monte, igual a Moisés. E várias cenas no Evangelho de Mateus, Cristo vai repassando o cenário da história para dizer: vocês fizeram um monte de besteira, viu? Vocês acabaram com a vida de vocês. Mas eu não vim dizer para vocês que vocês acabaram com a vida de vocês. Vocês já sabem que vocês acabaram com a vida de vocês na maneira que vocês vivem, na maneira egoísta como vocês vivem, na maneira autossuficiente que vocês vivem. Vocês já sabem que vocês acabaram com a vida de vocês. Eu estou repassando cada lugar da história para mostrar como Deus quer tratar e curar essa história. E é interessante que antes dele ir à cruz, o último lugar onde ele vai é o jardim de novo. Getsemani, ou Getsemani, como pronunciamos, era um jardim. É o último lugar visitado por Jesus. O que é interessante é que esse jardim é visitado depois que ele repassou toda a lei de Deus nos 5 discursos que estão no Evangelho de Mateus. E agora chegou a hora dele, Jesus, demonstrar a nós como deveria ter sido a nossa história naquele jardim perdido com Adão. Há uma lei de novo. Há uma palavra de Deus de novo que tem que ser cumprida. Deus disse: não coma e viverás. Agora Deus diz para o seu filho: beba
morrerás. Mudou o jardim. Ficou mais complicado o jardim agora. Antes era para a gente não comer para viver. Agora é para beber a fim de morrer. E aí Cristo vai a esse jardim. E aqui ele começa a nos mostrar algumas coisas. Por que nós não conseguimos viver plenamente a vontade de Deus? Por que nós não conseguimos nos colocar diante de Deus para vivermos o seu querer? Ele primeiro pontua, o Evangelho de Mateus pontua algumas coisas externas nesse processo. Observe que o versículo 36 diz que Jesus foi com eles para esse jardim, o Getsemane, mandou os discípulos assentarem-se ali, e tomou Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, para estar com ele naquele momento. Por que a gente não consegue às vezes viver o que Deus quer da vida da gente? Porque às vezes a gente é tão soberbo e tão cheio de si, que a gente acha que não precisa do outro para nos ajudar. A gente não precisa de alguém ao nosso lado para estar conosco nos momentos das nossas lutas, das nossas tentações, das nossas provações. Nós somos tão cheios de méritos próprios, a chamada meritocracia. Eu tenho mérito diante de Deus, que eu acho que eu não preciso de ninguém. Lembra qual foi o problema de Eva? A serpente chega lá, começa a bater papo com ela. Quando faz a oferta, o que ela decide? Peraí, deixa eu conversar ali com Adão. Adão, meu marido. Vamos ver se a gente consegue chegar a um acordo sobre isso. Não. Ela não chama Adão para participar da vida dela. Ela não chama Adão para participar daquele momento de tentação. Ela decide. Ela faz. Aí de lá ainda vai lá e induz o Adão, que era outro cabra safado, cabra sem vergonha que estava vendo tudo e não ajudou a mulher também, a comer da fruta e também pecar. Perceba como é diferente a presença de Cristo no jardim. Ó, vocês ficam aí que agora eu vou ter um papo com o Pai, não preciso de vocês não. Não, para esse momento difícil, Pedro, eu quero que você venha comigo. Porque Pedro, se você olhar o contexto, ele tinha acabado de avisar Pedro: Pedro, você sabe o que vai acontecer contigo? Você está tão cheio de si. Não, Senhor, eu não vou te negar. Não, Senhor, eu não vou te trair. Você está tão cheio de si. Você vai me negar 3 vezes. E o galo vai cantar. Mas deixa eu tentar te ajudar. Vem comigo no jardim para você ver o que é a dor de lutar contra o pecado. O que é a dor de lutar contra a sua tentação. O que é a dor de viver para você lutar com a dor de viver para você mesmo. Vem cá que eu quero te mostrar isso. E ele chama Pedro. Os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. Se você ler o Evangelho de Marcos, é interessante que antes de Jesus chegar em Jerusalém e ir para o jardim, Jesus está lá falando: rapaz, olha, eu tenho que ir para Jerusalém, lá eu vou morrer, lá eu vou ser escarnecido. Ele terminou de falar. Aí Tiago e João chegam para ele assim: Senhor, você pode nos conceder uma coisinha só? Quando o Senhor chegar na tua glória, dá para o Senhor me colocar a tua direita e o outro na esquerda? Cristo está falando de morte. E os caras vêm falar de poder, de sucesso. Agora lá no jardim, eles: eu quero vocês 2 aqui comigo também, vem cá. Porque eu quero que vocês entendam o que Adão não entendeu. Por que Adão e Eva pecaram? Por que o jardim se perdeu? E por que Deus está nos dando a chance de estar no jardim de novo para recomeçar a nossa história? Ele toma consigo companheiros para essa luta.
Nosso jardim às vezes não é restaurado exatamente por isso. Nós queremos fazer o trabalho todo de um jardim que Deus nos manda fazermos em companhia de pessoas, ao lado de pessoas. É por isso que um monte de gente continua fracassando. É por isso que o seu jardim nunca floresce. É por isso que a história da sua vida não é recontada. Foi duro eu ter que aprender isso. Hoje foi um dia bem doloroso para mim. Hoje cedo eu tive que fazer uma intervenção numa casa. Muito ódio no coração das pessoas. Muita mágoa. Foram mais de 3 horas tentando ajudar aquelas pessoas. Então eu disse para eles, eu contei a minha história para eles. Eu disse, você sabe aonde foi que eu pequei? Quando eu achei que eu me bastava. Quando eu achei que eu era suficiente para mim mesmo. E Deus só começou a restaurar a minha história, o meu jardim, quando Deus colocou pessoas ao meu lado para me ajudarem. Gente que veio ao meu jardim destruído, a minha história destruída, para estar comigo. Já mencionei a vocês essas pessoas: presbítero Sérgio e Miriam, reverendo Vadislau, reverendo Vumai Alessandra, a Igreja Presbiteriana do Bandeirantes. Quando essas pessoas puderam entrar na minha história, elas me pegaram na minha história destruída para me ajudar a recomeçar. O que Cristo está dizendo para Pedro? Pedro, você sabe qual é o seu problema e por que você vai me negar? Porque você está cheio de si, você não entende que tem necessidade de andar com alguém, de estar com alguém que te ajude. Eu quero te mostrar que eu, sendo o Cristo, eu quero a companhia de vocês comigo. Somente isso? Não. O texto diz que ele vai a esse jardim para orar e estar na presença de Deus. Pessoas devem andar comigo, não é para dar as mãos apenas comigo. Elas têm que andar comigo para me levarem até Deus. E novamente, os companheiros de Jesus não entenderam. Eles estão lá, Jesus vai orar, e quando Jesus volta, eles estão lá dormindo. Estar junto na aflição é ajudar o outro a chegar a Deus. É estar com Ele na oração. Isso para mim é uma coisa muito importante. Do mesmo jeito que Deus me deu 2 dores hoje em aconselhamento, quando eu cheguei aqui para a escola dominical, eu recebi a mensagem de um pai que me tocou profundamente. Há 2 semanas atrás, ele trouxe o filho dele para eu examiná-lo. O menino estava num processo de surto psicótico. Eu ainda estava sóbrio. Mas você via que não estava mais bem. Conversei com ele um pouco, pedi que fosse feito acompanhamento pelo médico lá em São Paulo. Mas com menos de 1 semana o menino entrou em surto. Ele surtou. E surtou mesmo. Ele não falava mais. Ele parou de comer. Os pais tiveram que levar ao hospital para dar soro.
O menino fazia suas necessidades na roupa. Eu estou falando de um menino de 21 anos. E os pais tinham que limpar. E num dia ele está lá, nesse surto. Ele olha aos pais e diz: eu quero falar com o pastor Ayrton. Ontem eu fui para a Nautina da aula. E o pai me disse: o senhor pode ir após o almoço ver meu filho? Eu fui ver o garoto. Totalmente em surto. Quando eu olhei para ele, fiquei um tempão só olhando para ele, eu não tinha o que dizer. Então, no momento, depois de um tempo olhando para ele, e ele com o olhar fixo em mim, eu disse: você sabe quem está aqui? Ele disse: é o pastor psiquiatra. Eu disse: pronto, virei doido agora. E os pais se surpreenderam, porque ele não estava falando. Eu olhei para ele e disse: eu não sou psiquiatra, mas é o pastor. Então eu comecei a comunicar a ele mensagem de esperança de Cristo para o coração dele. E ele ouvia. Eu segurei na mão dele e disse: vamos orar. Pessoas que andam conosco na nossa aflição têm que nos ajudar a chegar a Deus. Elas têm que nos ajudar a ver Deus onde não existe mais esperança. Eu segurei na mão dele, orei com ele. Quando eu saí, eu dei um abraço nele, ele conseguiu me abraçar. Eu olhei para ele e disse: cara, você está na minha oração. Você está na minha oração. Quando foi agora na escola, o pai me mandou uma mensagem: meu filho saiu do surto. Você entende isso? O que eu fiz de especial? Não, apenas o que pessoas que andam conosco têm que fazer. Elas têm que nos ajudar a chegar a Deus. Elas não têm que nos fazer chegar a nós mesmos. É exatamente porque nós chegamos a nós mesmos que nós morremos. Porque nós já somos tão fechados em nós mesmos, nos nossos egoísmos, nas nossas avarezas pessoais. Eu não preciso de ninguém que me ajude a chegar a mim mesmo. Eu já me basto para a minha desgraça pessoal. Eu preciso de pessoas que me ajudem a chegar a Deus. Adão e Eva não foram a companhia um para o outro para no jardim chegarem a Deus. Eles não tiveram tempo para juntos dizer: Senhor, e aí? O Senhor disse que se a gente comer a gente morre. Essa serpente aqui está dizendo que não é verdade, que é mentira. Elas não vão a Deus juntas na sua história. Então o jardim deles se perdeu. E agora Cristo toma este jardim e diz: quer restaurar o jardim? Ande com pessoas que te ajudarão a chegar a Deus, e não pessoas que vão te afastar de Deus. E através da oração eles descobrem o poder de falar com Deus. O pessoal transformou a oração numa coisa meio mística, meio esotérica, não é nem mística. Eu estava fazendo essa distinção agora há pouco no estudo. Aí a gente faz da oração algum rito meio macumbeiro, com direito a 7 pulinhos sobre as ondas, alguma coisa assim. A gente não dá 7 pulinhos nas ondas do mar, mas faz 7 campanhas, 7 dias, 7 semanas, 7 diabos que o carreguem. É só Jesus. Não, a oração não é nada esotérico, a oração é uma experiência mística de falar com Deus.
de me aproximar de Deus e poder ouvi-lo na experiência da minha dor. Então Cristo mostra para eles na oração qual é o problema deles na relação com Deus. Versículo 38 diz que o Senhor disse a eles: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Você está entendendo qual é o problema da nossa oração? Por que nós não descobrimos Deus na nossa história, na nossa dor? Por que nós não descobrimos Deus no nosso jardim destruído? Porque a nossa oração é: Senhor, passa de mim este cálice. Nós queremos dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Nós queremos dizer para Deus qual é a verdade que Ele tem que seguir. Quem somos nós? Parta de um princípio bem simples. Se Deus realmente existe, e eu creio que Ele existe porque Jesus foi real, a única verdade de Deus que eu tenho para mim é Jesus Cristo. Eu não tenho outra prova de Deus a não ser o Cristo. Se Deus é real, quem é você? Quando nós trouxemos aquele físico na faculdade, o Adalto Lourenço, aquilo que foi mais impactante para mim foi quando ele começou a mostrar tudo que já se sabe sobre o universo. E ele começou lá no mais distante, no maior de todos, e ele foi diminuindo, foi mostrando a diminuição de todo o sistema solar, de todas as galáxias, aí chega na Terra. A Terra é um pontinho quase imperceptível em todo o sistema do universo. É um negocinho de nada. Desculpa a expressão, é quase um cocôzinho de mosca. Você já viu o cocô de mosca? Tem. A Terra é isso aí dentro do sistema solar. Perdão, dentro do cosmos, não é só do sistema solar. E aí Adalto olhou para a gente e disse assim: é engraçado que nós que não somos nada, temos coragem de dizer para esse Deus ainda: eu determino, eu tomo posse. Quem é você? O profeta Jeremias disse: você é o barro, cara, você quer discutir com o oleiro? Você não está tendo a noção certa. É por isso que a oração nunca é uma experiência na sua vida de transformação da sua história. Porque a oração ela vem apenas carregada da desgraça de quem você é. Os seus desejos, prazeres, vontades, orgulho, soberba. Achei engraçado, a gente não entende mesmo isso. Tem uma moça que está em aconselhamento comigo, e ela estava muito chocada com algumas coisas que ela estava descobrindo sobre ela mesma. E aí ela inventou de ler a Bíblia do Peregrino, a tradução do texto de Jeremias que diz que o nosso coração é enganoso. E ela disse: pastor, é interessante, a Peregrino traduz: o nosso coração é falso. Eu disse: Ela disse: isso é forte, né? Eu disse: é. E você acha que você é o quê? Aí ela regalou o olho, assustada bem. O senhor está me chamando de falsa? Eu disse: não. Eu acho que a Bíblia está dizendo que você é falsa.
Você porventura é diferente do seu coração? E ela entrou numa crise. Quando isso acontece no aconselhamento, eu fico preocupado, eu não sei o que vai acontecer. Sinceramente, é o dia que eu oro pela pessoa depois do aconselhamento. Aí depois ela me mandou uma mensagem no Face e disse: pastor, por mais duro que seja, eu descobri que eu sou falsa. A gente tem uma noção errada de quem a gente é. É por isso que na oração eu não digo ao Senhor: Senhor, eu não estou muito afim de tomar esse cálice. Você sabe como é que é? Eu sou diabético, tenho açúcar. Não estou muito afim de tomar esse cálice, eu estou de regime. A gente começa a inventar um monte de desculpa para Deus. Só que Cristo diz: Senhor, Pai, se possível. Percebe a diferença? Não é passa de mim este cálice. Aqui quem te fala é Marco Feliciano. É uma oração desse doido no YouTube. Ele vai interceder por uma pessoa. Ele não diz mais nem em nome de Jesus. Aqui quem te fala é Marco Feliciano. O cara perdeu a noção de quem ele é. Se possível. Você entende quem está falando isso? É o Filho de Deus. O Deus encarnado. Que no relacionamento com seu Pai diz: se possível, passa de mim. Agora o que é bonito é como ele conclui: todavia, não seja como eu quero. Qual foi o problema do primeiro jardim? Se você comer, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Isso eu quero. Você sabe que essa árvore está até jeitosinha, esse fruto? Tem uma cara de que é gostosa essa fruta. Isso eu quero. É porque a gente quer tanta coisa que o nosso jardim não muda. É porque a gente tem tantos sonhos, desejos que tem que se cumprir, que a nossa história é a desgraça que é. Ainda tem uns crentes doidos que cantam aquela música assim, né? Eu não morrerei até o Senhor cumprir em mim todos os sonhos. Aí que Ele mesmo sonhou para mim. Ai, ai, ai. É muita nóia, né? É muita maconha batizada na cabeça. Primeiro, achar que Deus tem sonhos para você. Deus não tem sonhos para você. Deus tem decretos afirmados sobre a sua vida. Deus não sonha nada. E o mais doido é o cara não perceber que os sonhos que ele diz de Deus não passam de sonhos do coração dele. Você entende o problema? Por que a oração não muda nada na minha experiência com Deus? Porque eu não estou entendendo o que Cristo fez para restaurar a história. Não é a minha vontade. É aquilo que Deus quer de mim. Sinceramente, tem coisas que às vezes Deus exige de mim que eu digo, puxa vida, lá vamos nós. Sinceramente, hoje não era um dia que eu gostaria de acordar cedo para ter que ir a essa casa, viver essa experiência tão difícil de mediação de conflito. E eu vou ter que confessar a vocês, ontem à noite, enquanto eu estava na confraternização com os jovens, matando saudade dos tempos do balão mágico. Se eu colocar uma música lá do balão mágico, eu também me animei, Ontem à noite eu dizia, Senhor, bem que meu telefone podia tocar.
E eles dizem assim: pastor, não vai dar certo, não venha amanhã não. Eu estou confessando para vocês, eu dizia assim, eu bem que podia tocar. Aí tocou. Pastor, é para passar o endereço. Você entende? Eu não tenho vontade. Às vezes eu ainda tô, o que eu tenho a ver? Os caras a ponto fazem besteira. O que eu tenho que ir lá? A vontade que a gente tem de dizer: Senhor, passa de mim esse cálice. E se você não entender que você não vive para você mesmo, se você não entender que o Senhor te chamou para viver a serviço do outro, como manifestação de amor e misericórdia pelos outros, cara, sinceramente é melhor nem viver. Porque a sua vida vai ser tão fechada em você mesmo, você vai ser uma pessoa tão insuportável de se conviver, que não vale a pena. Você vai ser aquele tipo de pessoa dodóizinha que ninguém pode falar nada, que fica logo ofendido, dodói. Porque você vive para você mesmo. Seus interesses têm que ser atendidos. E quando não são atendidos, não gosto daquela pessoa. Não é o que eu quero. Eu já tinha até aquela frase famosa dos bombeiros que dizia que quem não vive para servir, não serve para viver. Cristo está dizendo: Pai, é difícil. Eu estou angustiado. Se você prestar atenção no versículo 38, ele diz: olha, a minha alma está profundamente triste até a morte. A vontade que eu tenho de dizer para o Pai: ó, vamos esquecer esse negócio de salvar os homens. Eles fizeram a besteira deles. Eles decidiram o inferno. Eles amam o inferno. Eles querem o inferno. Deixa eles irem para o inferno. Vai acabar com esse negócio de salvação. Não estou muito afim desse cálice. É duro esse cálice. Todavia não seja como eu quero. Eu até gostaria de escapar. Mas não seja como eu quero. Entende como é que a gente faz o contrário? A gente não quer mudar a história do jardim. A gente quer que o jardim continue destruído. Aí ele vai, ora, encontra os discípulos, estão lá eles orando. Não, estavam dormindo. O Senhor olha para eles e diz outra coisa importante. Versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que ele está tentando dizer nesse contexto com essa frase: o espírito está pronto? Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu devo fazer. Mas quando eu não vigio, eu ignoro o poder da minha vontade maligna, a carne, que é capaz de dobrar a minha consciência daquilo que eu sei, o que eu devo fazer. É o que eu mais encontro. Pessoas que fazem exatamente o que não gostariam de ter feito conscientemente. O coração queria. O coração queria ter feito exatamente aquilo, mas ela conscientemente ela se assusta. Porque ela sabe o que ela deveria ter feito e ela faz exatamente o contrário. O espírito está pronto, você tem consciência. O problema é que você não leva a sério a sua fraqueza. Então tem aqueles que nem lutam com a sua fraqueza. Eles já se entregam. A tentação está vindo a 2 quarteirões. Aí ele vê e diz:
vem em mim que eu estou facinho. Eu não tenho por que lutar. Não tem por que lutar. Então tem gente que já se entrega. Ele até sabe o que tem que fazer, mas não está nem um pouco disposto a lutar. E às vezes quem está disposto a lutar está tão soberbo que não percebe as suas próprias fraquezas. Uma vez um pastor amigo nosso, Labiano, nos contou uma história da época de seminário dele. Ele teve um amigo no seminário, um cara que vinha de uma experiência de promiscuidade, prostituição muito forte. O caba era o caba safado, que o pessoal fala lá no Nordeste. O Labiano estudou no Recife. Recife tem uma área portuária, prostituta doidada. O cara vivia no meio da prostituição. Então um dia ele conheceu essa graça de um jardim que pode ser transformado, de uma história que pode ser revitalizada com novas flores. Então ele aceitou a Cristo. E Deus trabalhou no coração dele. Depois de alguns anos ele foi enviado para o seminário. Agora ele é um cara crente, conhece a palavra de Deus, é um homem de oração, vai ser um pastor. Vamos evangelizar as prostitutas. Vamos. A pergunta é: você tem certeza que é você que tem que ir? E ele foi. Depois de alguns meses estava lá indo na prostituição de novo. Aí, como diria o filósofo Chaves, volta o cão abandonado com o rabinho. Lembra desse episódio do Chaves? É mais ou menos assim a poesia dele. Qual foi o problema desse rapaz? Ele esqueceu da sua própria fraqueza. O jardim estava indo até bem. Estava sendo reconstruído. Já haviam flores bonitas. Mas ele esqueceu da sua fraqueza. Ele esqueceu do que Cristo disse: sim, cara, você sabe o que tem que fazer. Seu espírito está pronto. Mas nunca esqueça que a sua carne é fraca. Que há fraquezas em você. Você entende o porquê que tem que estar com o outro agora? Por que tem que andar com alguém? Porque quando você estiver fraco, o outro te dá a mão e te impede de cair. O outro te abraça e não deixa você se esborrachar no chão. É na oração que eu descubro as minhas fraquezas. De tempos em tempos Deus me dá esse tipo de experiência. Semana passada, eu indo para a Planaltina da aula, sábado de manhã, levantei e senti o garotão, playboy. Peguei meu celular, minha esposa está até olhando agora. Tudo bem, tu vai ver só em casa. Peguei o celular e descobri a função de música que tinha nele. Você vê como eu sou muito esperto com esse negócio de tecnologia. Eu tenho uns 4 meses de celular. Aí coloquei lá o fone de ouvido. Cara, né? Aí o Júlio fez uma seleção musical joia para oração, cara. Fui orando até Planaltina. Quando chegou em Sobradinho, Deus começou a me fazer ver uma série de pecados no meu coração. E de Sobradinho a Planaltina eu fui em prantos dentro do meu carro. Não se preocupe, eu não fui orando com os olhos fechados. Fique em paz, eu estou vivo, estou aqui.
Para mim não fazia mais sentido os carros, eu apenas tinha diante de mim a convicção dos pecados do meu coração. É na oração que eu descubro as minhas fraquezas. É na conversa com Deus e diante do Deus Santo que eu vejo quão desgraçado eu sou. Aí eu lembro que eu cheguei no polo da faculdade, fui ao banheiro, lavei a cara, peguei a caixa de livros, estava vazia quase a caixa. E eu estou subindo aí, nossa, professor, essa caixa está pesada, hein? Está pesada? Eu disse, não. O senhor está passando bem? Eu disse, estou. É que a sua cara está vermelha. Na oração eu me descobria com Deus dos meus pecados. O que Cristo está orando? Está mostrando a esses caras, vocês sabem onde vocês vão se ver? Nas fraquezas de reconstruir o jardim? É na oração. Às vezes a gente se empolga tanto com a reconstrução que a gente perde a noção de tempo e da nossa limitação. Versículo 42 diz que, tornando-se a retirar, ele orou de novo e disse: meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. O que foi que Adão fez no jardim? Adão e Eva, faça-se a minha vontade. O jardim se perdeu, a nossa história se perdeu. Agora Cristo vem e diz: cumpra-se a tua vontade. Então diz que ele, voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. E então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Qual é a última lição? A experiência de orar diante de Deus tem que ser um convite para a reação. Eu sei o que eu tenho que fazer. A despeito de minhas fraquezas, façamos o que Deus quer que eu faça. Porque eu sou forte. Porque eu tenho um hiper mega blaster plus poder espiritual. Não. Porque eu sei que agora, após orar, o Pai também estará comigo. Porque eu sei que agora, após orar, o Pai estará comigo. Eu entreguei tudo a Ele. Não é mais a minha vontade, é a tua. Eu renunciei tudo na mão dele. Então não é mais o que eu quero, é o que o Senhor quer. Eu sei que o Senhor estará comigo agora. E é interessante que é no mesmo Evangelho de Mateus, depois que os discípulos entregam tudo, e Cristo aparece para eles ressurreto, Cristo diz para eles: e eis que estou convosco. Ah não, não é convosco, convosco não deu certo, foi para a segunda divisão. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. É que esse versículo era que os vascaínos estavam invocando sempre naquele momento de desespero. Digamos que porque ele não era assim tão bíblico, não deu certo. Mas o Senhor diz: eu agora estarei convosco. Você entregou tudo? Você renunciou tudo? Eu estou convosco. Então vamos. Eu não vou mais fugir da vida. Eu não vou mais fugir das coisas. Quando você compara essa narrativa nos evangelhos sinóticos, Lucas dá uma interpretação interessante do porquê que os olhos deles estavam pesados. Dá uma olhada rapidinho lá em Lucas 22 para você entender o que estava por trás do sono desses camaradas. Não é que eles eram dorminhocos.
eles tinham vontade de ficar dormindo. Lucas 22, versículo 45 diz que Jesus, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo. Por que eles estavam dormindo? Porque a tristeza daquele momento era maior do que a esperança da sua história restaurada. É melhor dormir. É melhor fugir do meu problema. É melhor me esconder do meu problema. Você já passou por isso, né? A gente tentar ignorar, fugir de tudo que é jeito. Jesus está dizendo, não fuja. Quando Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram? Se esconderam. É melhor fugir. E o que Cristo está dizendo agora? Não é melhor fugir. É melhor trazer a história àquele que pode restaurar. Vamos, cumpramos o que Deus determinou. Façamos o que é difícil, dói. Você vai sofrer, vai. Não me venha com esse papo de que Deus é uma espécie de analgésico para você não sentir dores. Deus nos leva a muitas dores para poder curar nossos corações. O problema é que a gente sempre quer fugir. A gente quer ficar dormindo. Porque a tristeza é tão grande que é melhor não ver. E Jesus diz, não, cara, acorda, levanta e vamos. Pedro, você vai ter que me trair, Pedro. Vamos embora. Você tem que me negar. Vamos embora. Tiago, João, vocês queriam a glória. Vocês vão ver a minha vergonha agora. A minha humilhação. Bora, vocês têm que ver. Eu não quero que vocês fujam. Mas eu quero que por meio da sua dor você seja curado. Do mesmo jeito que através da minha dor na cruz, eu estou salvando o jardim que foi perdido na criação. Você está entendendo o problema? Somente quando eu olho para Cristo e me entrego a Ele, eu sou capaz de dizer, Senhor, ser o meu companheiro na restauração desse jardim perdido. Ser o meu amigo na minha história que passou e deixou tantas dores. E me ajuda a reconstruir esse jardim com novas perspectivas, com um novo coração, com uma nova disposição. O jardim que Adão perdeu, Cristo restaurou, para que os nossos jardins fossem restaurados, para que a nossa história que se perdeu com Adão fosse recontada. Você sabe o que é bonito? É que depois de ele ter feito tudo isso, a palavra de Deus diz que quando ele voltar, então haverá um novo céu e uma nova terra. E então um novo jardim. O jardim da nossa história revoltada na sua graça ministrada na cruz. Feche seus olhos. Eu não sei onde o seu jardim se perdeu. Eu não sei quantas agressões você tem feito ao seu jardim. Eu sei que eu agredi muito o meu jardim.
também sei que o Senhor tem sido meu companheiro na restauração dessa história. Eu sei que aquilo que Ele fez na cruz foi poderoso para quebrar toda a maldição do pecado, trazer o meu coração de volta a Ele em alegria de viver para Ele. E é porque eu sei que é assim que eu te convido nessa noite, em nome do Cristo maravilhoso, a dizer: Senhor, eu queria muito viver por mim mesmo, mas eu entendo que não está dando certo. Então que se cumpra a tua vontade em mim, que se cumpra o teu querer em mim, por mais doloroso que seja, que se cumpra o que tu queres de mim, porque se assim for, o meu jardim será outro. As flores que secaram serão revitalizadas. A vida que se perdeu será reencontrada. O ódio que dominou será substituído pelo perdão e pelo amor. A dor que orientou as minhas decisões será trocada pela paz de estar em Ti. Apenas seja sincero com o Senhor, diga isso aí. E se tem alguém que pode fazer algo por você, Ele não sou. Obrigado, Senhor, porque a nossa história, o jardim que nos simbolizava e simbolizava a nossa história, um dia foi reencontrado pelo Teu Filho. Porque Ele nos encontrou naquele jardim, a nossa história pode ser recontada. É verdade que às vezes a gente vive fugindo, às vezes a gente vive mentindo para si mesmo, para não ter que encarar a dura realidade de que nós estamos fazendo um monte de besteira com a nossa vida, para não ter que encarar a realidade de que não nos bastamos para nós mesmos, mas nós precisamos de um Salvador. Então eu te peço por aqueles que estão vivendo essa luta nesse momento, pessoas cujos corações estão tristes até a morte, angustiados ou aflitos, porque destruíram a sua própria história. Ajuda-os. Ajuda-nos. Manifesta a cada um dos teus filhos aqui nessa noite tua presença no jardim das suas vidas. Cura-os, salva-os, mediante o poder santo do teu nome e da cruz do Calvário, o sangue derramado, o corpo entregue para a nossa redenção. Amém.